Olá, pessoal, bom dia. 7h30, 11 de março olha aí, de 2021. Vamos dar início à nossa aula de contabilidade geral, dando sequência aos trabalhos, né? Hoje nós temos dois conteúdos. Nós vamos trabalhar primeiro a unidade 3, tratando de resultado. Na sequência, nós vamos trabalhar a unidade 4, fatos contábeis e variações patrimoniais. Então, vou começar aqui a projetar, né, o nosso material que já foi postado para vocês no AVA. Bom, deve estar aparecendo aí para vocês a nossa folha de rosto do material didático que eu postei, unidade 3, resultados. Se não estiver aparecendo essa tela, você me avisa. Se estiver aparecendo, permaneça como está. Resultado, na nossa primeira unidade, na unidade 1, nós havíamos comentado que resultado tem a mesma denominação de rédito. O que é o resultado? É o encontro de contas entre toda a movimentação de receitas de uma empresa, menos toda a movimentação de gasto de uma empresa. Esse encontro de contas, que seria o resultado, quer dizer, o rédito, ele pode ser, obviamente, um resultado positivo, que significa lucro, que quer dizer que as suas receitas, melhor dizendo, que as receitas daquela entidade, naquele período, foram superiores aos valores das despesas ou gastos desenvolvidos no mesmo período. Se o resultado for negativo, significa que a empresa teve um prejuízo, quer dizer, o volume de receitas foi inferior ao volume de gastos, despesas que essa empresa obteve neste período. As receitas, elas podem ser conceituadas pela entrada de recursos, por elementos positivos da empresa. A resolução 1121 do Conselho Federal de Contabilidade, ela traz um conceito sobre o que é receita. E esse conceito trilha o seguinte raciocínio: as receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante um período contábil. O que é período contábil? Período contábil, ele pode ser mensal, ele pode ser bimestral, ele pode ser trimestral, semestral, anual. Período contábil parte de uma competência fechada. Gisele, eu poderia apurar um resultado quinzenalmente? Sim, você poderia apurar um resultado quinzenal, não há problema nenhum. Você vai estar apresentando o resultado daquela empresa num período contábil menor, mas não é comum. O comum é que seja encerrado, fechado, né? Uma competência. Uma competência significa um mês. É o padrão de levantar esse resultado da contabilidade, o resultado obtido por aquela empresa no mês de janeiro, o resultado obtido por aquela empresa no mês de fevereiro e assim sucessivamente. Então, receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos. Ativos é a parte boa do patrimônio, são os bens e os direitos. O passivo é a parte ruim, entre aspas, do patrimônio, que são as obrigações. O passivo são as origens dos recursos. O ativo são as aplicações dos recursos. E esta origem de recurso, gerando esta aplicação de recurso, elas possibilitam a movimentação da empresa. Que movimentação é essa? Vender, receber, gerar a receita e desenvolver gastos para que essa receita possa ocorrer na empresa. Então,
continuando aqui, que resultem em um aumento do patrimônio líquido e que não seja proveniente de aporte dos proprietários. Como assim proveniente de aporte do proprietário? O dono da empresa, que é o sócio ou acionista, eles entregam para a empresa, nós vimos na aula passada, eles entregam o capital social. O capital social é um capital necessário para a empresa começar as suas atividades. Nenhuma empresa nasce do nada, brota, né? Alguém resolve abrir uma empresa, estala o dedo e pronto. A empresa está pronta, estrutura física, estoque, imobilizado, pessoas para trabalhar, sistema operacional para poder organizar as atividades da empresa. Não existe isso, nada, não é passe de mágica. Então, para a empresa se organizar, para que ela possa operacionalizar, ela precisa de recurso. O primeiro recurso da empresa é o capital social, que é o dinheiro do sócio, que pode ser uma PF, uma pessoa física, ou um PJ, uma pessoa jurídica, que entrega esse dinheiro para a empresa. Então, aqui está deixando claro que receita não é dinheiro que o sócio, o dono da empresa, o acionista, entrega para a empresa. Esse dinheiro, esse recurso, esse bem, esse direito que o dono da empresa entrega para a empresa é chamado de capital social. Agora, a empresa vende, a empresa presta serviço, a empresa tem uma receita de aluguel, aí sim, são receitas provenientes, oriundas da atividade da empresa. Então, o supermercado, a receita principal dele é o quê? A venda de mercadoria, produtos alimentícios, produtos perecíveis, material de limpeza. Então, esse é o foco, a receita proveniente da venda de mercadorias. As receitas, então, seguindo aqui, né, o conceito do Conselho Federal, as receitas, sendo, então, as variações positivas do patrimônio líquido, entre outras formas, têm origem na venda de mercadoria, numa empresa comercial, na venda de produtos de uma empresa industrial ou prestação de serviço em uma empresa prestadora de serviço. Então, essas são as principais receitas. Olha o que eu estou falando, principais. Ou seja, não são únicas, né? Não existe apenas essas receitas na empresa. Nessa ótica, nós podemos classificar as receitas em dois tipos, em duas modalidades. As receitas operacionais e outras receitas, ou também poderíamos chamá-las de demais receitas. As receitas operacionais, elas são subdivididas em três modalidades: as receitas principais, acessórias e financeiras, e as outras receitas nas chamadas receitas não operacionais. As receitas operacionais é a receita do dia a dia da empresa, que a empresa pode contar para fazer face às suas despesas operacionais, ou seja, o movimento do dia a dia da empresa. Então, exemplos de receitas operacionais principais: a receita relativa ao objeto principal pelo qual a empresa foi constituída. Venda de seu comércio, venda de mercadoria. Se é uma indústria, venda de produtos fabricados. Se é uma empresa prestadora de serviço, né, prestação de serviços ou venda de serviços. Receitas acessórias operacionais. São receitas que não podem não fazer parte direta do objeto social da empresa, mas que a empresa legalmente tem. Receita de aluguel. Então, por exemplo, um comércio, ou uma indústria, ou uma prestadora de serviço, não importa. Ela tem um imóvel, né? E aí ela não tem nenhuma atividade operacional nesse imóvel, ela resolve gerar receita em relação a esse imóvel. Então, ela coloca esse imóvel para alugar. Apesar de não ser objeto da empresa alugar imóvel, porque ela não é uma imobiliária, ela é um comércio, ela é uma indústria ou ela é uma prestadora de serviço, mas essa receita passa a ser considerada operacional, por quê?
continuidade, ela tem aquela receita todo mês por um período certo e ela utiliza esta receita, que apesar de não ser parte do objeto social da empresa, para fazer face às suas despesas operacionais. Então, essa receita, ela passa a compor a operacionalidade da empresa, porque ela é utilizada nas operações da empresa. A mesma situação, receita de equivalência patrimonial, que é um tipo de receita da empresa. Que receita é essa? Pode ser sócio ou acionista de uma empresa, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, né? Então, a legislação permite, uma empresa pode ser sócia de outra empresa. Quando, no final de cada período contábil, né, apura-se o resultado da empresa, esse resultado precisa ser atualizado na empresa investidora. Como assim atualizado? Olha, a pessoa jurídica investiu e entregou o capital social para a empresa B, que ela participa, X valor. No final do ano, ela vai ver se esse investimento deu lucro ou prejuízo. Se esse investimento deu lucro, ela vai lançar esse lucro na sua contabilidade. Esse lucro se chama receita de equivalência patrimonial. Então, é uma receita que todo ano, enquanto ela investir naquela outra empresa, ela vai lançar. Então, é uma receita que passa a fazer parte da sua operacionalidade. Receita de dividendos, né? É o recebimento do lucro dessa empresa que ela investe. É o mesmo significado. Receitas operacionais financeiras. Também toda empresa passa a ter uma receita financeira, porque, infelizmente, as empresas não conseguem vender 100% à vista, elas têm que vender a prazo, dada a sistemática do mercado, e nem sempre eles recebem em dia, né, as parcelas que eles combinaram com os clientes. Então, o recebimento dessas parcelas a posteriori, né, vai gerar encargos financeiros, vai gerar juros, por exemplo. Então, juros é uma receita operacional financeira, porque é um acréscimo moratório legal permitido pela legislação por conta de um atraso do cliente, né, que extrapolou a data combinada para liquidar aquela duplicata. Descontos obtidos também é uma receita financeira. O que é o desconto obtido? O nome já diz tudo. Vai diminuir, eu recebo uma diminuição, eu obtenho um desconto. Desconto é diminuir um valor a pagar. Então, quando a empresa, a entidade, ela vai pagar uma duplicata e ela recebe um desconto, a duplicata era de R$100, ela recebe um desconto de R$2, portanto, ela paga apenas 98. Quando a gente faz a baixa dessa obrigação, a gente não pode mudar o valor originário da obrigação, que eram R$100. Nós baixamos 98 como efetivamente pago, e R$2 a gente faz a baixa da obrigação, dizendo, olha, desses R$100 eu paguei efetivamente 98 e 2 eu não paguei porque eu recebi um desconto. Esse desconto na contabilidade, ele é chamado de desconto obtido e é uma receita operacional financeira. Rendimento de aplicação financeira. Ora, todas as pessoas, tanto física quanto jurídica, PF ou PJ, podem realizar investimentos, né? Então, quando você realiza o investimento, geralmente em instituição financeira, então você faz o investimento com o objetivo, obviamente, de ter um retorno financeiro futuro, que são os rendimentos. Então, esses rendimentos, que é o que foi agregado ao capital investido naquela instituição, é chamado de rendimento de aplicação financeira. Esse rendimento, na contabilidade, é classificado como receita operacional financeira, né? Variação monetária ativa. A variação monetária ativa é a correção monetária de um valor, de um direito a receber. Então, pode ser que o contrato daquela empresa preveja que, se houver atraso na liquidação das duplicatas por parte dos clientes,
Este valor a receber será, primeiro, corrigido monetariamente. Em cima do valor corrigido, calcula-se multa e juros. É um procedimento normal no mercado. Corrigir, em cima do valor corrigido, aplicar multa, penalidade, né, e juros. A variação monetária, cada instituição, ela escolhe um indexador. A variação vai ser de acordo com o valor do dólar, a variação vai ser de acordo com o INPC. Então, a variação vai ser de acordo com a TJLP. Tributos, a correção tem uma tabela própria. Então, ou seja, a variação monetária é a correção monetária sobre um valor anteriormente acordado. Então, essas são as receitas operacionais. Tudo bem até aqui, moçada? Deu para entender o que é receita? Ou melhor, o que são receitas? Tudo bem? Alguma dúvida? Gostaria que eu retornasse a algum ponto? Beleza.